Um, dois, três, testando. Boa tarde. Para esta tarde maravilhosa e abençoada. Daqui a pouquinho, vamos ter de forma geométrica na cadeira. Anúncio a todos que estão sendo gravados e não sorrindo sempre. Né? O sorriso é livre. Estão sendo gravados. Pouco. Dias renovadoras que nos são dispersadas pelo Espírito da amiga que nos conduziu a esta casa de amor e paz nessa tarde. Vamos inspirar por 3 vezes e expirar para que este manancial energético se renove em nós. Vamos lá? Agimos gradativamente as energias se renovando. Gradativamente nós vamos nos sentindo aqui e agora, neste momento. Iremos ler um trecho de Parábolas Eternas, o valor do conteúdo. O apresentador, durante uma palestra, apresentou ao público uma nota de $1.000 e perguntou: quem quer esta nota? Todas as mãos se ergueram. Ele não amassou a nota, não. Ele então amassou a nota em suas mãos e tornou a perguntar: e agora, quem quer esta nota? Todas as mãos se levantaram novamente e o apresentador continuou a amassar a nota. Jogou-a no chão, pisou em cima e perguntou: vocês ainda querem esta nota? Mesmo estando ela toda amassada e pisoteada. Porque ela vale $1.000, respondeu o Senhor. Isso mesmo, disse o apresentador e completou: não importa o que faça com esta nota, todos nós ainda a queremos, pois ela não perdeu seu valor. Assim são as pessoas, muitas vezes surradas e pisoteadas pelos problemas da vida, porém jamais perdem o seu valor. Todos nós temos valores importantes que jamais serão destruídos pelos reveses da vida. A dica: o valor do conteúdo. Explicar o conteúdo de todos os indivíduos que chegam e saem de nossas vidas. E vamos nos preparar para a nossa presencial, agradecendo amorosamente a espiritualidade amiga que nos conduziu até aqui. Que sabe das nossas necessidades, do nosso coração, do nosso desejo sincero de avançar nessa senda de bem que nos comprometemos em seguir. Mestre Divino, amigos espirituais,
as tuas luzes benéficas e apagadoras possam darmos essas energias renovadoras e continuemos com coragem e determinação neste ser melhor a cada dia, nesse impulsionar para que esse planeta receba o nosso amor de forma tão esplêndida que gradativamente possamos ajudá-lo, com o nosso esforço coletivo do bem, a se tornar esse planeta generado que desejamos encontrar a realidade. E assim, Senhor, que permaneça nos orientar, hoje e todo sempre. Que assim seja. Esta tarde, acho que eu nem sei mais qual é a data. Quanto é hoje? 20, que data maravilhosa, que data linda, 20 de agosto de 2023. Nós temos a grata satisfação de receber em nossa casa a nossa irmã Renilda Cardeal, que nos falará acerca do resgate interrompido. Seja muito bem-vinda, tem 45 minutos. Eu nem cheguei. Então, queridos amigos, irmãos em Cristo, boa tarde. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, este amigo amável, ele permaneça conosco. É uma satisfação estarmos aqui para nós conversarmos em torno dessa proposta, na qual tu vai nos convidar a refletir sobre o resgate interrompido. O que seria isso? Porque os benfeitores nos chamam a atenção para essa questão. Por quê? Ou para que esse resgate foi interrompido? Este capítulo que nós vamos falar, ele está lá no livro Ação e Reação, de André Luiz com Francisco Cândido Xavier. Exatamente o capítulo 14. Esse capítulo ele vai contar uma história que é mais ou menos assim. Então, nós os convidamos para que vá à fonte. Busquem esse livro e o leiam. Ele foi publicado pela primeira vez em 1959, 159, Chico e André. E quando o André Luiz ele estava reunido com Silas, que é o seu orientador, e Hilário, eles então foram lá para a Ação Paz. A Ação Paz é uma instituição enorme, uma instituição na qual ela é assessorada ou guardeada por nosso lar. Por exemplo, para nós entendermos o que eu estou dizendo, é como se fosse a Casa Espírita Francisco de Xavier, que é uma casa pequena, onde ela é abraçada e tutorada pela Mansão do Caminho. Entenderam o exemplo? A Mansão da Paz tinha esse papel. E lá ela recebe muitos espíritos sofredores. Espíritos que tomam a consciência de que vão precisar retornar em função dos equívocos cometidos quando estavam reencarnados. Durante 3 anos, André Luiz ficaram nessa mansão. E nesses 3 anos, ele vai coletar diversos fatos, diversos depoimentos dos espíritos que ali estavam, para preparando a sua próxima reencarnação. Como nós poderíamos dizer, eles estavam na erraticidade. O que significa isso? Eles estavam aguardando uma nova reencarnação. Então, os espíritos errantes são aqueles que estão se preparando para reencarnar novamente, que é um intervalo entre uma encarnação e outra. Então, ele conversando com todos os espíritos, ele vai ter contato com a história de Ideu. Ideu, ele é um jovem, mais ou menos 35 anos, e então, em uma das suas reencarnações, ele estava, não vou entrar nas reencarnações, vou entrar naquele estado atual. Ele então decide formando um núcleo familiar com 5 pessoas. Sua esposa seria Marcela, Roberto, seu filho mais velho, com apenas 9 anos, e suas filhas, Sônia e Márcia. Menino que ele muito amava, e ele não sabia entender por que tanto amor. Mas, Ideu, ele se envolve com alguém, a jovem Mara, uma mulher bonita, elegante, charmosa, e sabendo que Ideu era um homem casado, mas ainda assim, ela em momento algum preocupou-se. Ela queria aquele homem para ela a todo custo. Escrevia carta para Marcela, dizendo para ela: este homem é meu, vou tirar ele de você. Não adianta, cedo ou tarde,
ele vai te abandonar. Marcela, uma mulher devotada, uma mulher temente a Deus. O que ela fazia? Recebia as cartas e queimava todas. Ela nunca permitiu que Deus tivesse acesso, ou pelo menos soubesse que ela estava, a Mara estaria mandando para ela tais cartas. Vai que uma noite dessas, chega o jovem, absolutamente alcoolizado. Com aquele cheiro, sabe meninas, aquele cheiro de homem que passou na farra, aquela situação toda, ela se aproxima dele e vai lhe pedir, e vai ele das necessidades das crianças. Vai dizer e deu. Os meninos precisam de alimento, que até isso ele havia tirado do ambiente doméstico. Os meninos precisam de roupa, enfim, as necessidades diversas. E ele então começa a reclamar. Ai, se eu soubesse que casamento era assim, eu não teria assinado esse contrato. Mas que arrependimento! Vá trabalhar. Vá trabalhar. Então, dinheiro que você desperdiça muito. Pelo contrário, uma mulher absolutamente compreensiva e que fazia tudo para auxiliar aquele ser, inclusive lavava roupa para fora, era lavadeira. Então ela lavava roupa para ajudar. E ele disse, eu de armazém a armazém, e ainda assim, tá bom? Querendo que eu faça tudo? Se desvendou todo o seu rosário de insatisfação para com aquela companheira. E aí, quando ele está nessa conversa, vai fisicamente a imagem de Mara. E então sobe nele aquela raiva maior ainda. E essa discussão leva dias, já estava dias acontecendo e noite afora. Vai que Roberto, o seu filho mais velho, de apenas 9 anos, escutando toda aquela celeuma, aquela confusão, aquele barulho, ele acorda e faz o quê? Vai em socorro à sua mãe, abraça-se ao colo dela, mas acende mais ainda aquela raiva dentro de Deus. Ele não consegue explicar, mas acentuou nele aquela raiva e começa a gritar, saia daqui, eu tenho desejo de te matar. E começa a esmurrar o menino. Indo para o seu quarto, mais uma vez chorando. E aí então nós vamos questionar, como explicar? Mãe, não está passando não. Como é que se explica um pai trazer tamanho do seu próprio filho? Como é a ciência, mesmo a criatura humana, que não os processos quais nós passamos, como é que nós vamos entender um pai, seu primeiro filho, ele tem tamanha raiva daquele pequeno ser? E aí, então, a doutrina espírita, ela vai explicar através do processo reencarnatório. Ela vai explicar o que facultou, o que é que promove essa desavença entre ambos. E nós vamos fazer o livro dos Espíritos, lá na questão 132, quando Kardec questiona os benfeitores, dizendo assim, qual é o objetivo da reencarnação dos Espíritos? Para que, Marina, nós reencarnamos? Qual é o propósito? Por que Deus dispõe isso para nós? Porque todos nós, aqui e agora, estamos vivenciando esta encarnação, este momento, Jacira. Dizem, aproveitem. Aproveitemos, porque para reencarnar está um tanto desafiador. Quem sabe por que razão? Nós, mulheres, não queremos mais parir tanto. Não é verdade? Só tem um filho, marido não tem nenhum, Jacira não pariu, e vai aí a fila de mulheres que não querem parir. Então, reencarnar está desafiador. O que é que ele nos orienta? Aproveite aqui agora. Faça todo o possível para que a sua reencarnação ou a sua encarnação tenha uma utilidade. E cheguemos, quando estivermos frente a frente com a nossa própria consciência, tenhamos a oportunidade de dizer, foi legal. Não estou decepcionado comigo mesmo. Aquilo que eu me prometi no mundo da verdade, que eu disse, olha, eu vou fazer, eu cumpri. E então, quando ele pergunta isso, os benfeitores respondem o seguinte, Deus a impõe com a finalidade de chegarmos o quê?
a perfeição. Nós estamos aqui para nos despojarmos das dificuldades, das mazelas que estão registradas no nosso corpo perispiritual. Opa, o que é isso? É uma outra veste que o nosso espírito tem. Então, tudo que nós fazemos, de bom ou contrário, nele está registrado. Percebem? Compreende isso? Por exemplo, estamos todos vestidos aqui agora, não tem ninguém nu, mas sim, todo mundo vestido. Qualquer coisa que Josélia ou que Marina fizer, antes de chegar no corpo, não vai chegar na roupa? Verdade? Se alguém sujar a gente com a tinta, sujou com a tinta, beleza. Sujou primeiro quem? A roupa ou a pele? Assim é com o perispírito e o espírito. Antes de chegar no espírito, ele chega no perispírito e macula o perispírito. Então, tudo que nós fazemos, bom ou não, Renato, lá está nele registrado. É por esse motivo, abrindo um parênteses, o livro Nosso Lar, eu creio que todos vocês já leram. Quem não leu, por favor, busque essa obra. Quando a médica chega, uma médica obstetra, chega para pedir socorro onde? Em nosso lar, muito bem. E pedindo esse socorro, o que é que ele diz? Não pode não. André Luiz se espanta. Por que não vai poder receber socorro? É uma casa de caridade. Ela não tem condições. Observe quantos pontos negros tem no perispírito dela. Quantos tinham? Quem lembra? 58 pontos. Significa dizer que foram 58 espíritos que ela impediu que reencarnasse. Logo estava lá registrado. Então nós precisamos aproveitar essa existência para esse processo evolutivo. E ele prossegue dizendo o seguinte para nós: mas para chegar a essa perfeição, que coisa fantástica, precisa passar por todas as vicissitudes da existência corporal. O que é isso, Nilda? Precisaremos vivenciar os desafios da vida. Meu Deus, para que sofrer tanto, meu Deus? Nós estamos vivenciando o que nós plantamos ontem. A semeadura é livre, mas perfeito. E nós não vivenciamos nada que não nos é necessário. Tudo que nós vivenciamos para o nosso lapidar perispiritual. A ciência prova. E o próprio Espiritismo vai dizer assim para a gente, Giovanna, nada é por acaso. Tem uma razão de ser. Mas o meu marido me traiu. Tem uma razão de ser? Sim. Alguém em algum momento equivocou-se. Então, ao invés de ficar discutindo quem foi que se equivocou, vamos buscar então resolver a questão. Vai buscar um grupo de estudo, vai buscar fazer algo para renovar votos e então prosseguir na sua trajetória. Nesse contexto, quando nós afirmamos isso, a gente faz o seguinte: ele tinha, entretanto, observe, vamos lembrar de. Ok? O seu filho mais velho de 9 anos. Mas ele tinha um verdadeiro amor. Marcela. E quem? Quem era? Sônia e Márcia. Ele tinha um verdadeiro amor por Sônia e Márcia. A raiva que ele traz de Roberto é porque em uma outra existência havia matado Roberto. Nós vamos entender por quê. Ele próprio não conseguia compreender porque aquela afeição, aquele carinho que ele sentiu por aquela filha, por aquelas duas meninas, ele não conseguia explicar. Claro, se nós voltarmos ao processo reencarnatório, nós vamos entender por que ele tinha esse amor por ela. E aí ele diz o seguinte aqui, que nós já explicamos isso. Em pleno embriagado professor, minhas filhas, vocês do futuro, olha a preocupação dele, é porque você é por vocês que ainda me encontro aqui, tolerando a cruz desta casa, desse casamento, dessa criatura. E aí então, nessa preocupação, ele queria, na verdade, ele já estava pensando em se separar, mas ao mesmo tempo que ele pensava em se separar, ele estava preocupado com as duas meninas, e vai dizer assim:
imagem é aquela? Quem sabe que imagem é essa? Alguém? Orando. Muito bem. Ele já trazia uma ideia. Lembremos que em qualquer situação de nossas vidas, nós precisamos voltar ao processo oracional. Precisamos nos agarrar com Cristo da vida, com Cristo de Deus. E aí Marcela, diante de toda aquela problemática, toda aquela confusão na sua família, ela vai orar. Pedir a Jesus que o orientasse, que dissesse para ela, que mostrasse um caminho, como fazer para contornar aquela situação. E não deixe. Nessa oração fervorosa que ela faz, vai adentrar cenário. Cadê você, meninos? Silas, Hilário e André Luiz. Ambos vai para este lar buscar auxiliar, porque Marcela, ela era agregada da Mansão da Paz, dessa comunidade, dessa colônia. E ela havia solicitado aos benfeitores que lhe dessem forças e equilíbrio para ela poder então seguir essa trajetória, sair com a sua missão cumprida. E na sua oração, vai que adentra eles três, justamente eles três, com o propósito de auxiliá-la. O que significa dizer, opa, escutemos. Todas as nossas orações são ouvidas. Todas as preces que nós elevamos ao Pai, ela é escutada. Lembremos, está lá no Evangelho. Pede e obtereis. Mas eu já orei tanto, eu pedi tanto, e eu não alcancei aquilo que eu queria. Calma, o momento ainda não chegou. Não temos maturidade para alcançar ou para se materialize aquilo que nós pedimos. Aí o Pai, na sua misericórdia, José diz assim, não vai agora não. Continue trabalhando e continue pedindo, Jazira. Quando tiver condições, isso vai chegar. Percebem? Mas todas as preces são escutadas. E ela faz essa oração, e então eles vão fazer o seguinte com ela. Contudo, apesar do nosso esforço, o chefe de família mostrava-se cada dia mais indiferente e distante. E isso porque ele quer, qual era o seu objetivo? Separar-se. Ele queria se separar desta mulher. E aí nós trouxemos o seguinte: no entanto, como atender ao problema do amor às femininas? E ele vai confessar, realmente, eu não gosto de Roberto. Ele vai estudar a alma, escutar os seus sentimentos, e ele vai afirmar, conforme está aqui, ó, não amava Roberto, mas ele sentia algo diferente pelas suas filhas, que ele diz assim, olha, o filho, ele, olhando para si, o acusava sem palavras, lançando-lhe no rosto o censurável procedimento, mas adorava Sunimar, com desvelada ternura, como ausentar-se, como evitar o desquite provável. Como é que ele iria fazer? E ele fica a pensar. E nesse pensar, nós vamos colocar aqui para a gente seguir. Ainda assim, não é de Mara, porque Mara estava o tempo inteiro a dominá-lo psiquicamente. Gente, isso é real. Às vezes, quando o parceiro ele sai para uma outra relação e a mulher, com a sua tenacidade e com o seu desejo sincero de desmanchar aquela relação, pelo poder magnético que todos nós possuímos, pode fazer isso. E aí, ó, fosse onde fosse, ele estava ali influência sutil. E a drogar-lhe o serviço, a serviço de um homem que, até encontrá-la, for um homem honrado e feliz. Mas ela, sabendo que em algum instante ele se inclinava a dizer, para lá, tem alguma coisa errada. E eu preciso voltar para o meu seio familiar e cuidar da minha família, Maria. A família pediu para formar. Mas, insatisfeito com tudo isso, colocamos o seguinte. É neste momento que ele está sendo envolvido no psíquico por este ser, que ele vai ter uma ideia. Lembrando, Livro dos Espíritos, questão 459. Quando os benfeitores perguntam se os espíritos podem nos interferir em nossas vidas, eles dizem o quê? Vocês estão de parabéns. Muito mais. E não é desencarnado, não,
amigos, apenas, não é apenas desencarnado. O ímpio pode fazer esse processo de manipulação psíquica e muitas vezes nós nem nos damos conta que estamos sendo manipulados. E Marcela, ou Mara, fazia isso com Ideu. E então lhe surge uma ideia. Meu Deus, que ideia fora essa? Ele deseja, ele planeja matar a sua companheira. Como ele faria? Ele iria simular um suicídio. Ele estava de arma em casa, ele ia pegar a arma, trancar os quartos das crianças para que ninguém fosse testemunha, e então adentraria o quarto, daria apenas um tiro no seu peito e ninguém iria suspeitar. A polícia iria achar que fora de fato um suicídio. Todavia, nós precisamos entender o seguinte: quando na nossa mente surge uma ideia, um pensamento, outro naquela ideia, vão então naquele pensamento. E quando ele trouxe esse pensamento, outros espíritos homicidas com ele então comungou. E aí nós perguntamos: o processo obsessivo parte de nós ou do outro? De nós ou do outro? De nós. Não existe obsessão se não tiver uma sintonia. Somos nós, com o nosso comportamento, com a nossa forma de pensar, que atraímos ideias parecidas. Como? Quem estou me viciando foi eu que atraí? Somos responsáveis por tudo que nos acontece. E o maravilhoso e grandioso é que a doutrina dos Espíritos nos prova que isso é real. Não há como nós ficarmos naquela coisa ou no cenário, no capítulo de coitadinho. Não temos. Por mais desafiador que seja a situação. Mas, felizmente, essa doutrina imortalista nos prova, passo a passo, a nossa responsabilidade. A aflição que nós vivemos, no livro dos Espíritos, ela pode ser uma causa natural, está aqui na atualidade, ou ontem, o comportamento de ontem. Então, as dores que nós vivenciamos podem ser de ontem ou de hoje. E entendendo isso, nós nos consolamos e seguimos a nossa trajetória. Nesse contexto, ele traz essa ideia, ele iria desejar. E como ele iria fazer isso? Ele pensou: olha como nós somos. Em alguns instantes, Rafael, como nós somos maquiavélicos. Ele sabe a sua indiferença, do seu comportamento antagônico, mas ele faz o seguinte: vai alterar sua rotina doméstica. Colocamos isso para poder chamar a atenção. Ia procurar abolir um regime de compreensão. Daria trégua à sua irritabilidade e iria fingiria ternura para ganhar a confiança de Marcela. E depois de alguns dias, quando Marcela dormisse preocupada, ele então iria assumir, cometer aquilo que ele desejava. Então, os amigos ao observar isso, eles então reforçaram a vigilância na casa daquela criatura. Só a casa de Marcela recebe Marcela com Ideu, vai receber espíritos para guardear o seu ambiente doméstico? É só para com Marcela ou toda criatura humana tem esse direito? A alternativa 1 ou 2? 2. Muito bem. Todos nós recebemos espíritos desta ordem. Todos nós temos amigos para vigiar a nossa casa, para guardear a nossa casa. Principalmente aqueles que fazem o quê? Quem faz o evangelho lá não tem a menor dúvida que ali está um ceareiro do Cristo, nos protegendo, nos guardeando, evitando que males outros aconteçam. Quando eles percebem qual é a ação, porque assim, quando ele pensou, além de atrair espíritos homicidas, a sua ideia, como essa expansão, a energia, porque nós somos energia. Então, ele pensou, a energia então expandiu-se e os amigos espirituais captaram. Qual é o seu propósito? E dentro disso,
fantástico. É maravilhoso nós termos acesso a essas informações. Por isso que nós temos uma verdadeira, assim, eu diria, uma reverência ao estudo. O estudo liberta, como afirma, conhecereis a verdade, essa verdade vai te libertar. E isso é grandioso, porque quando eles percebem qual era a intenção de colocaram 2 companheiros zelosos, tomando conta daquela casa, para que impedir que o plano de Deus viesse a acontecer ou dar certo. E ele estava envolvido por esses seres, e aqui nós colocamos o seguinte: alma urdida pela influência dos homens, ele decidiu, naquela mesma noite, executar o plano. E agora? Silas, Hilário e André Luiz estavam em outros trabalhos. Deixou esses 2 companheiros cuidando do ambiente e eles foram executar outras tarefas. Vai que já era madrugada e ele então decidiu naquele mesmo momento fazer. Articulou tudo, pegou a arma e já estava indo para o quarto. Preste atenção, deixa a menina lá, olhe para cá. De imediato, os olhares todos foram para lá. De imediato, saiu um dos espíritos, foram buscar Silas imediatamente. E ele deixa o serviço e volta para o ambiente doméstico para impedir tais acontecimentos. Pela sua propriedade, pela evolução que lhe é peculiar, ele deixa de volta para auxiliar no processo. Ele chama a nível perispiritual Márcia. E ao chamá-la, ela vem espíritos, ela estava em deslocamento. Ao ver toda a cena, ela toma noção do que iria acontecer, volta de imediato ao corpo e sai. Sai chamando, porque Silas pediu isso, vai pôr na casa e todas as pessoas acordaram. Roberto acordou, Sônia acordou, Marcela de súbito levantou-se e foi então ver o que estava acontecendo. Ao chegar, viu a menina perto de Deus e disse para ele, chorando, e ele lá. É a sua interpretação. Marcela vai acreditar que o propósito de deixar na mão era para provocar um suicídio. E aí ela diz então, e Deus, meu querido, não faça isso. Por favor, não faça isso. Eu não quero ser responsável por algo desta ordem. Não intercepte a sua vida só porque você quer viver uma outra, formar uma outra família. Vai, deixa tu ir. Vai fazer com aquela em que tu diz amar. Mas seja eu a interceptora do teu próprio desejo, quer estar com esta jovem. E aí então, ouvindo todos os espíritos ficarem em lágrimas, em ver tamanha sensibilidade e amorosidade daquele espírito, e a honradez também, choram, e até mesmo o Ideu. Gente, sensibilizou-se. Marcela, para mim só tem 2 opções: o desquite ou o suicídio. Ela não precisa optar pelo suicídio. Sério. E fica destroçada, intimamente destruída. E o que acontece? Vai arrumar os meninos, coloca os meninos na cama, né? Roberto, Sônia e Marcelo e Márcia, e volta para a cama. Mas não consegue dormir. E mais uma vez Marcela ora fervorosamente ao Cristo da verdade. Ela suplica misericórdia ao Deus que nós acreditamos, ao Cristo de Deus. E neste momento, pela toda aquela situação, pelo poder magnético que é peculiar a Silas, ele a induz ao sono e a tira, traz o seu corpo espiritual. Conversa com ela e diz: de fato, deixe ele ir.
E, diante dessa situação, os meninos que estavam, os meninos que eu digo é Silas, ou melhor, Hilário e André Luiz, que ali estavam, começaram diversos questionamentos. Nós vamos trazer aqui agora esses questionamentos que aqui nos interessam. Aqui. Mai, vamos passar aqui que eu quero chegar lá nos questionamentos para ser bem fiel ao que lá está. Aqui. Mas, eles questionam. Foi então que explodiram. Por que Marcela? Olha o que ele diz. Meiga esta era odiada pelo esposo. Vamos aqui refletir agora. Por que a preferência das filhinhas com tanto desdém pelo primogênito? E a separação afetiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la e ao devotamento do companheiro? Essas questões são absolutamente pertinentes à situação. Concordam? Tinha compromisso com a sua família, e daí então o que é que resulta? Resulta que o desdém desse companheiro. Agora vamos parar para respondermos todas as questões. Observem. E deu. Na encarnação interior, vamos lá para o. Ele fora casado com Marcela. Sendo casado, mais uma vez ele se envolve com outra menina. Essa menina tinha uma outra irmã. Quando ele lá estava naquele envolvimento, abandona Marcela e vai viver com essa jovem. A jovem, tendo essa irmã, os pais desencarnam e pela irmã mais nova, sendo tutora. Os bens que a família tinha, ela seria responsável em administrar isso e cuidar da menina mais nova. Então ele seguiu a vida dele. Este jovem gasta tudo que tem. Quando a irmã mais nova já estava na fase juvenil, já com tudo pronto, ele vai e faz o quê? Namora também a irmã. Então ficou com as duas irmãs. Ficando com as duas irmãs, dilapidou todos os bens e joga as meninas ao abandono. Terminaram sendo meretrizes. Ou, como dizem, meretriz mesmo, né? O termo, que será concubina. Também tem isso? Eu não sabia dessa palavra. E concubina está no processo. Então, as meninas ficaram no abandono. E ele, depois de 5 anos, mas ele não voltou. E então, jovem bonito, casa-se novamente. Casou com quem? E da história? Quem foi da história que ela se casou? Roberto. Perfeito. Muito bem. Ela se casou com Roberto naquele momento. E ele chega ferido, dorido, chegou doente, voltou para casa para que Marcela cuidasse dele. Na verdade, ele queria uma enfermeira e não uma esposa. Voltou para casa. Quando viu Marcela feliz, ele disse: esse negócio aí é meu. Vai não. E aí, o que ele faz? Arquiteta. O marido atual de Marcela. Então, ele fez isso. Ambos se as duas irmãs e deu Marcela e o jovem que era o seu esposo. Então, lá no mundo dos espíritos, ele vai implorar. Escutem isso. Marcela não tinha necessidade nenhuma de reencarnar com ele, porque Marcela já tinha caminhado. Mas ele implora a Marcela que ela aceitasse retornar com ele, para ele rever todo esse equívoco. E então, ela concede. Ela retorna ao plano físico nessa condição atual, como sua esposa. E ele iria receber as duas meninas como filhas para soerguê-las, para encaminhá-las ao caminho do bem e não mais ir a nenhum prostíbulo. Era o dever dele na condição de pai encaminhar essas jovens ao mundo da verdade. E Roberto,
que fora o marido anterior de Marcela, que agora está com um filho, cabia a ambos a reconciliação. Perceberam que nada é por acaso? E aí então, mas chegando aqui, já reencarnado, ele disse: eu não posso. E mais uma vez se envolve com Mara. Por isso que André Luiz diz: resgate interrompido. Um casamento, que casamento é esse? Provacional. Um casamento provacional. Porque existem dois tipos de casamento. No livro Emoções que Curam, de Hermance, ela vai trazer para nós esses dois aspectos. Existe o casamento provacional e o casamento, o outro casamento provacional e renhida, porque agora não responde, depois eu digo. Então, o que é o casamento provacional? É o casamento em que no plano espiritual existe uma combinação, existe um acordo. E nós vamos nos encontrar. E este encontro era justamente para promover superar as suas próprias mazelas. Por isso que Kardec diz: reconhece o espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas próprias inclinações, as suas más inclinações. Ele sabia que tinha toda aquela inclinação. O que é que ele fazia? Precisava ser mais forte, dizer não. Ainda, Jusimeire, que você seja essa mulher bonita sendo Mara, mas eu tenho um compromisso com Marcela e eu preciso seguir com ela, ser mais forte. O homem que tem Jesus, o homem que traz o Cristo consigo, quando a gente fala o homem, é de um modo geral, com certeza consegue superar melhor esses desafios. Entretanto, por não ter nenhum vínculo religioso, por não ter nenhuma religiosidade, ele, em particular, não conseguiu superar tal situação, deixando-se levar, e então seu resgate tornou-se interrompido. Na atualidade, sim ou não? A todo momento, a toda hora isso acontece conosco. Então nós precisamos ficar atentos que os desafios que nós vivenciamos não é por acaso, ou melhor, não são por acaso. Não ser. E quando a gente busca orientação, dizendo: sozinho eu não posso, vou buscar ajuda. Busca ajuda, porque a ajuda sempre virá. O que significa? Jesus disse, lá, Jeremias 1,8, ele afirma: eu sempre estarei contigo, jamais vos deixarei. E se ele promete isso a todo instante, ele está conosco. Basta nós nos conectarmos. É por esse motivo que nós estamos sempre convidando a literatura, a doutrina, convida Maria, para que nós tenhamos essa intimidade com Jesus. O que é essa intimidade com Jesus? É conversar com Ele, a oportunidade de falar com Ele. E aí ele diz: nossa, nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, ele vai dizer isso, com a sua supervisão da lei, que nos governa os destinos, encontram as pessoas as situações de que necessitam para superar as provas. E nós colocamos aqui esse destaque: encontraremos as pessoas e as situações que necessitamos para a nossa lapidação do caminho, provas indispensáveis ao burilamento espiritual, de que não preside a justa acessão e a esfera nas almas. Vale lembrar que o próprio Deus, querendo esse processo de separação, ele deixou de falar com a companheira. Ele nem mais a cumprimentava. Estão vivendo sobre o mesmo teto, mas não se conversam. Aí nossos amigos espirituais dizem assim: não falam mais o mesmo texto. Por que não falam mais o mesmo texto? Cada um no seu mundo. Não para aprendermos a compartilhar e servir. E o serviço é que promove esse burilamento espiritual que ele traz. Então, as situações que nós vivenciamos é justamente para provocar essa limpeza íntima. E por esse motivo que ele nos diz: nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Propósito. E que propósito é esse? Quem sabe? Transformação. Atingimos a perfeição. Tratamento íntimo. Melhorar o nosso espírito. Está doendo? Ok.
vou buscar um remédio para esta dor. E qual é o remédio? Se está ferido, ferida é uma ferida física, vamos onde? No hospital, na farmácia, para encontrarmos esse remédio. Se a dor é na alma, eu vou buscar quem para curar a minha dor? Jesus. E em seguida, se eu não consigo com Cristo encontrar alívio, eu vou buscar uma terapia, eu vou buscar um grupo de estudo, eu vou buscar alguma associação a qual eu possa satisfazer para cicatrizar a dor da minha alma. Porque existem momentos que, de fato, sozinho nós não conseguimos. É por isso que temos aí diversas possibilidades para a criatura humana encontrar-se consigo mesmo. Este encontro é uma tarefa para todos. Não vamos exigir de nós aquilo que nós não temos condições de fazer. O que nós podemos agora é identificar qual é a minha dor. Então, identificando, eu vou cuidar, eu vou tratar. E aí nós trouxemos um tema anual, a proposta desse resgate interrompido, para que nós, que já temos acesso a essa informação, nós não saímos aqui na condição de espíritos fracassados, Carlos. Nós que já temos entendimento da verdade mortal, nós precisamos sair dessa existência na condição de espíritos amigos. E nós colocamos essa imagem, a imagem a qual nós precisamos guardar na nossa mente, no nosso psiquismo, porque isso é relevante em todas as situações da vida, seja ela lá qual for. Vamos trazer Jesus, gente. Vamos buscar essa conexão, que com certeza tudo vai ser aliviado. Ele dissera: meu jugo é suave e leve. Estando com ele, tudo passa. Porque nos desafios, a gente sabe que ele alivia. Tinha uma jovem que ela chegou para nós conversando, levantou bem, fez a oração dela, orou, mas ainda sentiu de repente uma energia diferente no seu psiquismo. Algo aí envolvido, é como se tivesse alguém, digamos assim, nos seus ombros. E ela falava que aquilo estava lhe incomodando. E aí nós perguntamos: e qual foi a solução que você encontrou para buscar esse alívio? Ela fez assim: eu botei no meu frontal, o frontal é aqui, na nossa testa, no meu frontal a imagem de Jesus. E comecei a repetir diversas vezes: Jesus, eu te amo, e falou isso diversas vezes. E daqui a pouco começou a se sentir melhor, porque a energia que ela percebeu não lhe pertencia, era de alguma outra inteligência. Mas quando ela repetia: Jesus, eu te amo, nada a permanecer, a nos atormentar. Porque não tem nada mais poderoso que o nome de Jesus. E nós precisamos acordar para... Jesus tem poder. E Ele tem o poder, Ele nos levanta de qualquer situação. Ele nos tira da lama. É por isso que nós colocamos essa imagem, que Ele nos ergue. Ele fez com todos há mais de 2000 anos. Vai e não pegas mais. Levanta-te e anda. Pelo poder da palavra, Ele cura os seres. E Ele é firme. Nós podemos fazer tudo o que Ele fez. Precisamos acordar a cura em nós. Precisamos buscar forças para vencer esses desafios, para não chegarmos à condição de Deus com o seu resgate interrompido. Busquemos Jesus, vamos pedir a Ele: Jesus, segura nas minhas mãos, para que eu tenha força para sustentar toda esta prova, que é dolorosa, mas eu sei que contigo eu vou vencer. E tenho certeza que o Cristo está a todo instante de braços abertos para nos receber. Isso não tenhamos a menor dúvida. Ele abre os braços, é no aqui e agora. Não é ontem nem depois, é agora. Assim, onde você estiver, vem que eu vos aliviarei. Vem que nos meus braços você vai encontrar o consolo. Ele vai enxugar suas lágrimas e vai passar toda a sua tormenta, será aliviada. Queridos amigos, nós precisamos ressuscitar a fé que está em nós. Nós precisamos acordar a fé similar
que adentravam as arenas cantando. Temos diante da dor. Confiamos naquele que se coloca como Cristo de Deus, mas se coloca como nosso irmão. E é confiando nisso que nós dizemos muito obrigada e que o Cristo da vida permaneça conosco. Muita paz. Agradecemos as palavras de nossa irmã e consigamos colocar em prática para que o nosso resgate não seja interrompido de maneira inútil. Não desceremos, mas que não interrompamos a nossa evolução. E vamos nos preparar para o nosso momento de meditação. E certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, não falar mais linda. Sua voz falava só de amor. Sei que um dia o que de novo nasceu, chorar pela semente que morreu, sem florescer. Fazendo de si crescer. Pastor e mais sempre.
Agradecemos mais uma vez, mestre amigo, por tantas oportunidades que nos concede, para que possamos ser esses seres espirituais ternos que esperemos um dia. Agradecemos mais uma vez as necessidades, dívidas, rogar de orações sinceras. Já quero fazer bom uso e do nosso momento de oração para rogar de maneira muito especial para a coletividade. Sabemos que a nossa felicidade tem estreita relação com a felicidade do nosso Senhor. Precisos portar muito de sempre. Os avisos, temos imagens fortes, a água magnetizada será distribuída, mas por gentileza, pode colocar as imagens do evento. Agradecemos a todos os participantes do evento Motirô, terceiro domingo, que aconteceu hoje, organizado pela Casa Espírita. O encontro é ali, em frente ao Lar, 7 horas. Alguns outros a gente pega pelo caminho, mas não tem problema nenhum. Nós vamos arrebanhando e chega no destino. Então, aconteceu hoje, o bairro selecionado. O bairro selecionado foi o bairro do Corujão, que muita gente não conhecia, inclusive eu. Não conhecia. Isso é muito interessante. A gente conhece a cidade, mas vai para algumas partes e outras não. Aqui, pode abrir o áudio? Vídeos que foram gravados, mostrando a nossa presença na comunidade. Pode passar esse. Desta vez, infelizmente, não temos imagens fortes. Inclusive, ela não está aqui. Letícia dançando, coisas do gênero. Nós não temos imagens tão fortes. Mas, não, preste atenção a esse momento. Abre essa câmera aí, Maia. Consegue? Em câmera lenta. Esse está em câmera lenta. É para quem conversando lá. Exatamente. Quem já acompanhou, quem acompanha as nossas redes sociais, já viu esse magnífico vídeo promovido e orientado, produzido pelo professor Giovanni Castro, né, que nos acompanha sempre neste evento. E tivemos essa emocionante abertura em câmera lenta. Então, é diversão pura e é diversão garantida, a alimentação também, neste final, sempre fechando, não tem jeito. Vê se você consegue outro vídeo, Maia, além desse, porque esse está em câmera lenta. Vê se tem o próximo. Pode passar para o próximo. Dá para fazer, Maia? Dá para fazer? Mas eu coloquei tudo junto. Tudo lá. Olha para a sala, no começo que nós temos que fazer a montagem da estrutura, para que não seja colocado no chão, uma coisa muito chateante. Alô, fundão, câmbio, fundão. Então, é todo um trabalho. Nós agradecemos sempre a participação de todos que doam alimentos para este momento e que participam, além de contribuírem com os alimentos, que são 4 itens, mas podem desejarem. Nós selecionamos 4 para facilitar a proposta dos alimentos. Flocão, açúcar, café e margarina. Pode deixar aqui na casa, tem 30 dias para vocês deixarem a partir de hoje, até que o mês, pode um mês aqui, mês de setembro ainda. E se quiserem também deixar os brinquedos para as crianças, podem também começar a já doar. Porque nós faremos, claro, um evento também em um dos bairros. Então, Na cidade dele nunca teve isso. na cidade dele já está. Aí a gente vai ter que fazer
fazer todo um planejamento para atender a cidade, inclusive um bairro específico da localidade. Mas eu ligo antes disso para vir participar com a gente em um dos bairros. Eu prefiro que você venha primeiro conhecer o nosso trabalho aqui, esteja presente e participe com esse. Então, agradecemos mais uma vez a todos os voluntários. Vê se você consegue no outro. Tem um outro aí. Não, mas está muito bom, gente. Eu não vou me esgotar, não, em fazer. Mas tem. A gente vai tentar, com nossa técnica ali, auxiliando no fundo, para ver se a gente consegue as imagens. 15 40 15 40 minutos, Marina, vou fechar só. Olha, veja. Deixa eu ver se é esse. Olha a emoção, produção geofantástica. Não é esse, não é esse. É o próximo, Michael, com certeza é o próximo. É o momento. É o próximo, com certeza. Vamos ver se é esse. Esses bastidores. Apresentação, professor Giovanni. Vem para a evangelização que eu quero que você um dia com seu pai. Do quê? A do parque? Ah, tem um quarto, pode seguir aí mais. Tem mais um aí, que onde tiver um parquezinho, porque também tem um momento do lazer da equipe. Pode passar para o próximo, tem um parquezinho. Isso. Produção, organização. Hoje tem professor tem isso, viu, gente? Aí junta Giovanni, Isabel, a Vanessa e vai dar isso. Não, isso não pode, isso não pode. Não, mas tá bom. Então, gente, vou para vocês. Alegria e muita satisfação. A comunidade apoia, que não gostou, o pessoal recebendo o material, né? Antes que vocês se dispersem, antes da dispersão, eu tenho que apresentar a Maísa Mendes, nota premiada Bahia. Jamile, nota premiada Bahia. Estamos precisando do empenho de todos para inserir o CPF na nota fiscal, porque auxilia a casa, as duas instituições que você selecionou para fazer essa doação, né, de um ponto, para que ela, ao final de um período, seja beneficiada. Lá em cima tem lista de ganhadores. Só um pouquinho. Aí sorteios. Isso. Aqui é relação de ganhadores. Último item. Relação de ganhadores. 7 de julho, você clica aí. Exato. Aí dá outra da relação de ganhadores. Então, certamente, o nome de alguém de você vai estar aí. Aí. Meu nome, cadê? Aí, Salvador. Dessa vez Salvador Júnior não teve. Lauro de Freitas, não. Então, insira o CPF na nota que vocês concorrem aí. Ajuda a instituição a prêmios de 10 mil reais, 5 milhões de reais ao final do período, que agora em dezembro. Então, vamos acelerar nossas versões do CPF na nota para que a gente possa ter isso de ser sorteado também e trazer o nosso, ok? Doação de óleo. Chegando no verão, gente. O pessoal já quer roupa de praia no bazar, que é um frio terrível. O povo já quer roupa de praia no bazar. Então, aniversários, batizado, casamento, festa de cachorro, isso tudo. Faz uma festinha, utiliza, faz fritura, chama para nós somos solidários, nós temos que coletar o óleo que for utilizado para essa festa. Só não faz muita gente já sei, não tem problema nenhum com isso. Então, permanece, nós temos os cursos aqui na instituição, segunda, terça e quinta-feira.
Então é só consultar a equipe da casa, saber como é que pode participar. Estamos aqui. Ora para que você possa, especialmente no encerramento. Quem não gosta de acordar cedo, pode ir no encerramento. Aproveita, vai meio-dia, come um belo feijão e depois disso pode ajuda a desmontar. Então agradecemos a todos, vamos mudar a disposição das cadeiras. Próxima etapa dos nossos trabalhos. Muito obrigada a todos. Lembrando, estamos sendo gravados, então vamos começar a ficar organizados. De colocar para ficar sob sua responsabilidade.